Oi, tudo bem? É, Tem algum tempo que eu não gravo vídeos, né? Esse período da pandemia, da quarentena, desestabilizou, desequilibrou tudo aqui. Eu realmente perdi, a noção das gravações e tal, né? Peço desculpa por isso. No vídeo de hoje eu queria tratar sobre um ditado bastante conhecido do passado, né? Os romanos já diziam esse ditado. E quais são os problemas dele? O ditado diz o seguinte: todo tradutor é um traidor. E aí eu gostaria de apresentar porque eu não acho que esse ditado reflete perfeitamente a realidade. Minha ressalva se refere ao fato de que traduzir de um idioma para outro é uma atividade complexa. O trabalho que o tradutor desenvolve, ele exige bastante esforço cognitivo, porque você precisa procurar uma equivalência entre dois idiomas que não necessariamente são equivalentes, né? Nenhum idioma humano tem o compromisso de ser perfeitamente equivalente a outro idioma humano, porque os idiomas eles refletem a realidade da comunidade de fala que usa aquele idioma. Então, quanto mais distante é a realidade de dois agrupamentos humanos com idiomas diferentes, né, mais tende a ser difícil você encontrar equivalência entre ambos os idiomas. E aí, quando o tradutor vai fazer uma opção de traduzir, quando ele vai fazer a tradução, ele tem que fazer uma opção. E a opção dele gira em torno de pelo menos dois métodos de tradução. Ele pode fazer a tradução literal e ele pode fazer a tradução significativa. Os nomes técnicos para as duas traduções podem não ser esses, eu também não estou muito preocupado com isso. Mas aí eu queria entender a diferença entre os dois métodos. Na tradução literal, você não se preocupa bem com os significados. Você se preocupa mais com as palavras usadas, ok? Aquelas palavras, você pega a palavra na língua de origem, você escolhe as palavras que são mais equivalentes a ela na língua alvo, e aí você faria a tradução da língua de origem para a língua alvo. Pode ser que palavras em línguas diferentes, as palavras mais próximas de duas línguas, não tenham os mesmos significados. E isso pode trazer uma certa complicação. Mas de toda forma é uma tradução literal, ela foi vista durante muito tempo como uma forma mais confiável de tradução, né? Traduções fiéis ao original, como se gosta de dizer, né? Por outro lado, existe a tradução significativa. Se na tradução literal você traduz palavra por palavra sem se preocupar com o uso contextual que aquela palavra tem em cada comunidade, na tradução significativa você interpreta o significado da frase na língua de origem, você olha para a língua-alvo, procura uma estrutura linguística que represente uma ideia equivalente àquela e aí você faz a tradução sem se preocupar com as palavras. Aqui você está preocupado com o significado. Na tradução literal, você estava preocupado com as palavras. Na tradução significativa, você está preocupado com o significado, ok? Então, você vai se deparar com o primeiro desafio do tradutor. Ele realmente coloca o tradutor numa situação complicada, porque quem usa um método, o tradutor que usa um método literal, ele vai olhar para o tradutor do método significativo como sendo um traidor, um infiel, uma pessoa que fez uma tradução equivocada. Por outro lado, a pessoa que faz a tradução de forma significativa vai olhar para o tradutor literal em muitas ocasiões e vai dizer, ó, ele agiu errado, ele foi um infiel, porque ele perdeu a noção desse significado. Então, aquela ideia que estava expressa naquelas palavras foi traduzida literalmente, mas hoje em dia aquele conjunto de palavras não representa a mesma coisa que representava na língua de origem. Então você tem uma perda de significado, né? E aí a ideia de chamar o tradutor de traidor, para mim, ela é uma ideia reducionista do grau de complexidade que a atividade tem. Porque, como eu comentei no início, não há equivalência necessária entre ambas as línguas. Você pode encontrar problemas que são difíceis de lidar. Eu vou dar um exemplo aqui bem simplesinho.
Vamos imaginar aqui a conversa entre o marido e a mulher. A mulher se arruma, o marido olha para ela e diz assim: Oi, amor, como você está linda. Aí ela se vira para ele com raiva e diz assim: Você está dizendo o quê? Que eu não sou linda? Ó, pronto, terminamos aqui o diálogozinho, né? E aí, tente imaginar esse mesmo diálogo sendo traduzido para o inglês. No inglês, o verbo ser, que indica uma condição permanente, e o verbo estar, que indica uma condição transitória, ambos são codificados no mesmo verbo, que é o verbo to be. É o verbo que todo brasileiro estuda na escola regular a vida toda, né? Então, você deve conhecer sobre isso. Então, assim, o verbo to be, ele codifica um estado permanente e um estado transitório. Se você vai traduzir palavra por palavra essa frase, a gente vai perceber que ela vai ter uma perda de significado. E aí, essa perda de significado, ele vai ter que corrigir usando outras palavras. Né? Ele vai ter que acrescentar elementos na estrutura da tradução que não estavam no original, mas que são requeridos pelo original porque o significado não é equivalente. Né? Esses dias eu estava vendo os pronomes pessoais em espanhol. E aí, o pronome nós, você tem nos outros e nós outras. Quando você resolve traduzir do espanhol para o português, você tem uma possível perda de significado. Então, se um grupo de mulheres está conversando e uma delas diz assim, nós outras vamos para algum lugar, seja lá o que for. Se você traduz para o português, você vai traduzir pelo pronome nós. E o pronome nós não faz distinção entre masculino e feminino. Então, quando você traduz do espanhol para o português, você tem uma perda de significado. Porque no pronome nós, do português, você tem a informação de que o interlocutor faz parte do grupo, ok? Então, existe um grupo de pessoas, não é uma pessoa só, e dentro desse grupo de pessoas, o interlocutor está presente. No espanhol, você tem uma informação a mais. Você tem a informação de que é um grupo de pessoas, alguém está falando por um grupo de pessoas, essa pessoa pertence ao grupo e você ainda informa o gênero da pessoa, ok? Se é masculino ou feminino. Essa mesma distinção, esse mesmo evento vai acontecer com o pronome they, eles ou elas em inglês. Eu posso dizer eles vão para a escola ou elas vão para a escola. E a frase seria igual. They go to the school. Então, para os dois casos. Então, você não faz uma distinção entre o masculino e o feminino. Há uma perda de significado aqui, ok? Algumas vezes, alguns casos, a gente pode olhar e dizer esses exemplos aí que você está dando são muito bestinha, é muito fácil de resolver. É verdade, porque a gente está analisando partes superficiais de idioma. Mas quanto mais você se aventura, quanto mais você se aprofunda numa atividade de tradução, mais complexo você vê. Aparece diante de você outros desafios que são bastante complicados. Então, quando a gente olha para uma tradução e a gente vê uma certa imprecisão, provavelmente aquilo foi um beco sem saída do tradutor. Ele olhou para a frase lá, para a tradução, ele olhou para o texto na língua original, né, que ele quer traduzir, a origem, e ele ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou expressar isso aqui em outro idioma? E aí muitas vezes ele faz uma tentativa. Essa tentativa pode não ser a melhor, mas é o resultado de um esforço cognitivo. E muitas vezes traduções melhores podem ser alcançadas uma vez que você vê como a pessoa fez aquela tradução. Agora eu queria dizer uma outra coisa aqui, eu queria acrescentar uma outra informação. Nem todas as vezes as falas dentro do mesmo idioma são de significado único. Ou seja, existem ambiguidades dentro da própria língua. Eu vi esses dias uma frase e eu fiquei refletindo sobre ela. A frase diz o seguinte: eles dançam bem juntos. Ok? Eles dançam bem juntos. Essa frase pode parecer uma frase simples, mas ela possui uma ambiguidade. Você pode entender essa frase de pelo menos duas maneiras. Se existe outra maneira de entender que eu não citei aqui, comenta abaixo aí, coloca aí nos comentários que eu quero ver também.
As duas possibilidades são as seguintes. Eles dançam bem juntinhos, certo? Então, quando eles vão dançar, eles ficam bem juntinhos. O bem se refere a juntos. Ou eles dançam bem quando dançam juntos. As duas ideias são possíveis, ok? As duas ideias são possíveis. Eu posso tanto dizer que a palavra bem, o advérbio bem, se refere a dançar, e eu posso dizer que a palavra bem, o advérbio bem, se qualifica, né, modifica juntos. As duas maneiras de interpretar a frase são gramaticalmente possíveis. Quando você olha para essa frase, uma vez que você esteja distante do contexto, porque se eu estiver num lugar assistindo pessoas dançarem e alguém apontar para um casal e disser assim para mim, ó, eles dançam bem juntos, provavelmente eu vou entender se ele está falando de bem juntinhos ou de eles dançam muito bem, né, quando estão juntos. Eles são uma dupla de dança perfeita, que dançam bem. Então eu vou entender isso aí, provavelmente. E se eu não entender, eu posso perguntar ao interlocutor, rapaz, o que é que você quer dizer com isso? Você quer dizer isso ou quer dizer aquilo? Né? Mas quando uma frase é escrita e ela fica distante do seu interlocutor, do seu autor, especialmente se é um texto de caráter informativo, referencial, que procura expressar informações, e você não tem mais esse acesso, você pode ter um problema de interpretação com isso, não é? Um problema parecido com esse acontece no texto bíblico, né? Eu vejo algumas vezes as pessoas falarem que a tradução foi equivocada, mas eu acho bastante complicado, pelas razões que eu já expressei nesse vídeo, falar disso, né? Então, tradutor para mim é a pessoa que merece meu respeito, eu não falo mal dele de jeito nenhum, porque é um trabalho muito complicado. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, o verso 43. Aqui é a história dos dois ladrões conversando com Jesus na cruz. Essa é uma passagem bastante conhecida. Então, Jesus é crucificado entre dois ladrões. Um ladrão pede que Jesus livre eles três e o outro entende isso como uma falta de respeito. Realmente, o texto dá a entender isso, né? E diz para ele, olha, você não tem o direito de falar nada não, porque nós dois estamos aqui culpados de nossos erros, mas esse inocente nada fez. E aí ele se vira para Jesus e diz assim, Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus responde assim, verso 43, Lucas, capítulo 23, verso 43. Jesus lhe respondeu, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na versão do grego original, no texto grego original, né, das cópias que são consideradas como original, em algum outro momento eu faço um vídeo sobre isso, não aparece o quê? Então a frase seria, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Tudo junto. Porque no grego não haviam vírgulas para fazer as distinções que a gente poderia fazer e fazemos nas línguas modernas, né? Então, essa frase pode ser entendida de duas maneiras. Ela pode ser entendida como o hoje, qualificando o verbo dizer, e ela pode estar qualificando o verbo estar. Porque o advérbio está entre duas palavras que podem ser modificadas por ele, ok? Então, eu poderia entender, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, e em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Gramaticalmente, olhando esse texto, e as duas traduções são possíveis. Então eu não teria um elemento gramatical para que eu avaliasse mal o tradutor, ok? Então, a partir de critérios que fossem textuais, eu não consigo dissolver esse problema. E aí, uma pessoa que acredita na consciência do homem após a morte, diria que Jesus disse, em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Não, na verdade é o contrário, né? É o contrário. A pessoa que acredita que a pessoa tem consciência na morte, acredita que o ladrão foi para o paraíso naquele dia. E a pessoa que não acredita nisso, que é o meu caso, eu não acredito que há consciência do homem na morte, eu acredito que Jesus disse naquele dia, né? Te digo hoje.
Qualquer que seja o momento em que Cristo e o ladrão se encontrem novamente, eles dois estarão no paraíso. Mas Jesus disse isso naquele dia, ok? Então, assim, antes de eu fazer uma crítica à tradução que aparece aqui, eu preciso levar em consideração quais eram as opções que o tradutor tinha. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que ele não tinha muitas opções. Ele só tinha essas duas opções e ele fez a escolha pelo que ele achou que era correto. Ele não poderia colocar as duas traduções aqui, ele teria que escolher uma. Então, o trabalho do tradutor é um trabalho complexo, é um trabalho que exige dele um esforço muito grande. Um dos reformadores protestantes, né, o Martim Lutero, ele certa vez comentou que quando ele estava fazendo o trabalho de tradução da Bíblia para o alemão, né, ele dizia que fazer uma tradução era como cuidar de várias crianças pequenas ao mesmo tempo. Quando você segura uma, outras tantas estão fugindo, né? Assim é as palavras do idioma quando você tenta fazer uma tradução. Beleza, pessoal? Por esse vídeo é isso. Fica aí a discussão em aberto. Se você desejar, coloque um comentário aí abaixo, contribua com essa discussão e deixe seu like e até a próxima. Beleza? Valeu!